Olá, nós vamos começar hoje a nossa aula de ligações químicas e forças intermoleculares, parte 1. A primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte questionamento: por que os átomos se combinam uns com os outros? Essa questão ela é respondida da seguinte forma: os átomos estão sempre buscando estabilidade e é justamente através da interação, da ligação de átomos uns com os outros, de mesmo tipo de elemento químico ou de elementos químicos diferentes, é que acontece essa estabilidade química. Outra coisa que nós devemos entender é que nem todos os átomos estão na forma ligada. Alguns estão na natureza na forma isolada e nós conhecemos eles como os gases nobres. Então, lá atrás, os cientistas entenderam que alguma característica especial fazia com que os gases nobres se diferenciassem dos outros tipos de elementos e não precisassem se ligar uns com os outros, estabelecer uma interação para acontecer essa estabilidade. Eles já eram estáveis sozinhos, isolados. Isso é respondido da seguinte forma. Na tabela, nós percebemos que, à exceção do átomo de hélio, todos os outros gases nobres, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, eles se estabilizam com 8 elétrons na sua camada de valência. Por que a exceção do hélio? Porque o hélio só contém 2 elétrons em toda a sua estrutura da eletrosfera. Portanto, ele já está estável com apenas 2 elétrons na sua única camada. Só que essa característica que lhe diferencia dos outros elementos foi o que chamou a atenção dos cientistas da época para entender o porquê que eles já estavam estáveis. E foi a partir daí que se criou a chamada teoria do octeto. A teoria do octeto, ela trabalha com a ideia da valência de cada átomo. Olha só, é pela camada de valência que os átomos interagem e podem formar ligações químicas. A valência de um átomo, ela corresponde ao número de ligações que ele precisa fazer para adquirir uma configuração semelhante a um gás nobre, ou seja, para atingir esses 8 elétrons na sua camada de valência, que é justamente a estabilidade química procurada por esses elementos. Agora, olha só, um elemento ele deve estabelecer ligações ganhando, perdendo ou transferindo, compartilhando elétrons para atingir os seus 8 elétrons no último nível de energia. Essa teoria do octeto ela é válida somente para os elementos representativos, que são aqueles do grupo 1 da tabela periódica, lembra? Família 1 e 2 e das famílias 13 até as famílias 17. Esses períodos, esses elementos, eles também possuem algumas exceções. E a gente vai ver daqui a pouco quais são essas exceções da tabela periódica. Agora entende uma coisa. Se os átomos eles precisam estabelecer ligações para se estabilizarem, então a gente tem que entender que tipo de ligação ele está estabelecendo, ele está interagindo com outro átomo. O primeiro tipo de ligação que nós vamos ver é a ligação iônica, ou também chamada eletrovalente. Uma ligação iônica, ela se estabelece quando íons de cargas opostas interagem entre si por uma força chamada força eletrostática. Essa força ela é bastante intensa e ela é capaz de unir íons de cargas positivas, que são os cátions, que perderam elétrons, e íons de cargas negativas, que são os ânions, que ganharam elétrons nesse tipo de ligação química. Percebe? Ocorre uma transferência de elétrons, formando um cátion, que é justamente vindo do metal, que tem essa tendência de perder elétrons, e também a formação de um ânion, que vem dos não metais, que tem a tendência sempre de receber elétrons em uma ligação química. Portanto, ela acontece entre elementos que têm grandes diferenças de eletronegatividade. Nós falamos de eletronegatividade na aula passada, lembra? A eletronegatividade ela é a tendência que um átomo tem de receber elétrons. Portanto, se um átomo tem uma tendência muito forte de receber e um outro átomo tem uma tendência muito forte de perder elétrons, essa interação, chamada força eletrostática, vai ser muito forte entre os dois átomos que vão participar da ligação química, que é justamente a ligação iônica. Nós temos que a ligação ela pode acontecer entre um metal. O que é o metal? Ele vai possuir menos de 4 elétrons na sua camada de valência. Portanto, ele terá 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência.
Logo, para atingir a teoria do octeto, ele precisaria de 8 elétrons. Mas se ele tem 3 e precisa atingir 8, ele teria que ganhar 5 elétrons. Eu acho mais fácil ele perder os 3 que ele já tem e ficar com a estabilidade da camada anterior, que é justamente a característica desse metal, perder elétrons, porque ele tem menos elétrons na sua camada de valência, que é diferente da característica de um não metal, que tem mais de 4 elétrons na camada de valência, portanto ele precisa estabelecer menos interações, ou seja, ganhar menos elétrons para poder se estabilizar. Percebe o exemplo do elemento nitrogênio. Ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Ele precisa estabelecer apenas 3 ligações, ou seja, receber 3 elétrons para ficar estável com 8 elétrons na camada de valência e atingir a regra da teoria do octeto. Entendido isso? Olha só esse exemplo. Nós temos aqui o composto cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, a gente conhece. O cloreto de sódio ele é formado pelo íon sódio mais e pelo íon cloreto 1-. Essa interação ela é formada justamente porque o átomo de cloro ele tem a tendência de receber o elétron que o átomo de sódio está doando para ele. Então, essa interação formada forma uma compacta estrutura cristalina de intensidade muito forte de atração entre esses dois íons, o íon positivo e o íon negativo. Portanto, a gente percebe ali uma estrutura cristalina do sal de cozinha. Para representar esse tipo de ligação, nós temos a notação ou a fórmula de Lewis, que é justamente a representação dos elétrons da última camada daquele elemento com a forma de pontos. Olha só esses exemplos. Nós temos aqui o elemento sódio e o elemento cloro. Eles estão na forma afastada, na forma isolada, portanto, eles são átomos neutros. Mas quando acontece a aproximação desses elementos, o átomo de sódio ele tem a tendência de doar aquele seu último elétron da camada de valência para o elemento cloro. Essa aproximação forma justamente o íon positivo de sódio e o íon negativo do cloro, estabelecendo essa interação muito forte que nós chamamos de ligação iônica. Nós temos ali agora dois íons de cargas opostas interagindo para formar uma ligação. Houve essa transferência de elétrons, onde um elemento perde um elétron, ou 2 ou 3 elétrons, e um outro elemento ganha quantos elétrons forem necessários para se estabilizar. Olha essas características. Em condições ambiente, os compostos iônicos são sólidos, duros e quebradiços. Eles apresentam elevada temperatura de fusão e de ebulição. Lembra o que é temperatura de fusão e ebulição? A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido e a ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Mas por que essas temperaturas são tão elevadas para os compostos iônicos? Porque essa interação, como eu já falei várias vezes, ela é muito forte, porque há justamente essa formação de íons, um íon positivo e um íon negativo, que se atraem muito fortemente, portanto a sua estrutura cristalina ela é muito compacta, com que faz que precise de muito mais calor para você conseguir transformar o estado físico desse composto iônico. Entende nessa equação aqui. Olha só a temperatura do ponto de fusão do cloreto de sódio é 801 graus Celsius e a sua temperatura de ebulição é de 1413 graus Celsius. Aí você pode pensar, mas professora, se eu pegar o sal e colocar na água, ele vai estar no estado líquido, mas eu não precisei alcançar 801 graus Celsius. Aí você se engana. Quando você coloca o sal na água, você não está transformando o sal no estado líquido, você está apenas dissociando na forma iônica dessa ligação, dessa molécula. Você não transforma a substância cloreto de sódio em líquido, você quebra a substância, você dissocia essa molécula. E são conceitos completamente diferentes. Olha essa última característica aqui. Eles são bons condutores de corrente elétrica quando fundidos, que é justamente essa fórmula em solução aquosa. E eles apresentam íons livres, porém, eles não conduzem corrente elétrica quando estão no estado sólido. Então, quando você pega o sal e coloca na água, você dissocia a forma iônica da molécula. Você permite que ocorra o íon positivo e o íon negativo de maneiras separadas. Então, você vai ter elétrons livres naquela substância, naquela solução, que faça com que você consiga conduzir corrente elétrica pela solução aquosa de um composto iônico.
Entendendo também o conceito de um outro tipo de ligação, que é a ligação covalente, ela não vai mais acontecer com a transferência de elétrons, ou seja, não é mais um elemento que irá perder elétrons para que um outro elemento receba, ganhe elétrons. Agora acontecerá um compartilhamento, que é a chamada ligação covalente normal. Esse compartilhamento, ele acontece entre dois elementos, onde um elemento provém um elétron e o outro elemento provém um outro elétron. Logo, nós temos um par eletrônico que será compartilhado entre esses dois elementos para que os dois atinjam a estabilidade segundo a regra do octeto. Olha só. As ligações covalentes, elas ocorrem entre um não metal e outro não metal, ou seja, entre não metais. Entre não metais não acontece grande diferença de eletronegatividade, portanto, não vai haver um elemento com maior tendência de ganhar e outro com maior tendência de doar elétrons. Essa eletronegatividade ela é muito próxima, por isso que não há ganho e perda de elétrons, só há o compartilhamento. Ela também pode ocorrer entre um não metal e o átomo de hidrogênio, ou entre dois átomos de hidrogênio, que é o que a gente conhece pela molécula do gás hidrogênio. Olha só como é essa molécula. Percebe na imagem. Os polos positivos, que são os núcleos de cada átomo, eles se repelem, assim como os elétrons, que são negativos, também estão em repulsão. Só que cada núcleo com cada elétron acontece essa atração, e é justamente essa atração que faz com que os dois elétrons compartilhem entre ambos os átomos. Então, há essa troca. Cada átomo fica com dois elétrons sucessivamente na sua estrutura da camada de valência, que é justamente a formação desse compartilhamento do par eletrônico. Olha como o Lewis representa isso daí. Nós temos aqui os dois elementos, hidrogênio, e no meio deles, dois pontinhos, que são justamente os dois elétrons. Essa formação do par eletrônico sendo compartilhado entre os dois elementos. A ligação covalente, ela também pode ser representada pela sua fórmula estrutural, que é a representação desse compartilhamento do par eletrônico por meio de um tracinho, que a gente sempre representa quando vai desenhar uma molécula, que um átomo está ligado no outro. Olha só. Quando nós temos aqui a molécula do gás cloro, ou seja, Cl2, nós percebemos que cada elemento cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência. 7 para 8, a gente só precisa de um elétron compartilhado. Portanto, cada elemento cloro se estabiliza com 8 elétrons na camada de valência, compartilhando um par eletrônico entre eles. Essa ligação ela pode ser representada pela forma de Lewis, que são os pontinhos representando cada elétron, ou a sua fórmula estrutural, com um tracinho entre cada elemento cloro. Fica fácil de perceber, né? Olha só esse outro exemplo. Nós temos agora o ácido clorídrico, que é a molécula de HCl. O átomo de hidrogênio, ele precisa de mais um elemento para se estabilizar, de mais um elétron. E o átomo de cloro, ele precisa também de mais um elétron para se estabilizar. Portanto, eles compartilham esse par eletrônico entre si, cada um se estabiliza na sua forma, o hidrogênio com 2 elétrons e o cloro com 8 elétrons na sua camada de valência, e nós podemos representar pela fórmula de Lewis, que são os pontinhos representando cada elétron, e aqui no meio deles o par eletrônico que está sendo compartilhado, ou a fórmula estrutural, que é o H-Cl. Muito fácil de perceber, né? Agora, olha só esse outro tipo de exemplo. Nós temos aqui a molécula da água. A molécula da água, nós sabemos que ela é H2O. Portanto, o oxigênio, que é o nosso elemento central, ele compartilha uma ligação covalente com cada átomo de hidrogênio da extremidade, atingindo a sua estabilidade com 8 elétrons na camada de valência, e cada hidrogênio também atinge a sua estabilidade com 2 elétrons na camada de valência. Ficou muito simples agora perceber como vai ser a fórmula da estrutura de Lewis. Olha só, cada pontinho representa um elétron do átomo de oxigênio e o par eletrônico compartilhado com os átomos de hidrogênio, e na fórmula estrutural nós temos um tracinho saindo do oxigênio para cada átomo de hidrogênio. Mas também existe um outro tipo de ligação na forma da ligação covalente normal, que é o tipo da ligação dupla. A ligação dupla, ela se estabelece por uma ligação do tipo sigma e uma ligação pi. Olha como ela acontece, percebe esse exemplo. Na molécula de dióxido de carbono, que é o CO2, cada átomo de oxigênio precisa de 2 ligações para se estabilizar,
e o átomo de carbono precisa de 4 ligações para se estabilizar. Portanto, ele estabelece 2 ligações para cada átomo de oxigênio, estabilizando-se com 8 elétrons na camada de valência, e cada oxigênio fica também com 8 elétrons na camada de valência. Se nós olharmos para a fórmula estrutural, fica mais fácil de perceber a ligação dupla, porque são 2 tracinhos juntos que saem de um átomo para o outro átomo. Então, a gente percebe qual é o tipo da ligação que está sendo estabelecida. Cada ligação dessa forma da ligação dupla, cada tracinho é uma ligação covalente normal, mas nós chamamos as duas juntas de uma ligação dupla, beleza? Olha esse outro exemplo. Nós temos também o tipo da ligação tripla, que é estabelecida por uma ligação do tipo sigma e 2 ligações pi. O exemplo é o seguinte, da fórmula do gás nitrogênio. O elemento nitrogênio, ele possui 5 elétrons na sua camada de valência. Portanto, ele precisa estabelecer 3 ligações para ficar estável com 8 elétrons na camada de valência. Se cada átomo de nitrogênio necessita de 3 ligações, então eles vão compartilhar entre si 3 pares eletrônicos, atingindo a teoria do octeto com a estabilidade química com 8 elétrons na camada de valência e estabelecendo o que nós chamamos de ligação tripla. Percebe lá na fórmula estrutural que agora são 3 tracinhos representados entre cada elemento de nitrogênio. Esse tipo de ligação também são ligações covalentes normais. Cada um desses tracinhos é um par eletrônico que está sendo compartilhado. Agora, olha essas características de um composto covalente. Eles podem ser encontrados no estado sólido, líquido ou gasoso a temperatura ambiente, mas eles apresentam baixas temperaturas de fusão e de ebulição, porque eles são pouco resistentes ao calor. O que isso quer dizer? Lembra lá no composto iônico que eles têm uma forte atração um átomo pelo outro, porque há a formação de íons positivos e negativos? Aqui nós não temos a formação de íon, nós temos apenas uma interação, um compartilhamento de elétrons entre esses elementos que não caracteriza a eles uma forte interação. Portanto, essa molécula pode ser facilmente quebrada, mesmo com baixas temperaturas, com baixo fornecimento de calor. Por isso que as temperaturas de fusão e ebulição são bem baixinhas para esses compostos covalentes. Uma outra característica é que eles não apresentam condução de corrente elétrica. Por quê? Se não tem formação de íon, não tem elétrons livres nessa solução. Então, não tem como conduzir corrente elétrica se não há elétrons flutuando, se não há formação de íons. Portanto, os compostos covalentes, eles, mesmo que alguns conduzam, eles são baixíssimos condutores de corrente elétrica. Entendido essas questões? Lembra lá atrás que nós falamos de algumas exceções desses elementos representativos que não seguem a regra da teoria do octeto, ou seja, eles não precisam de 8 elétrons para se estabilizar? Alguns deles se estabilizam com mais de 8 elétrons, que é a expansão da teoria do octeto, só que alguns deles se estabilizam com menos de 8 elétrons, que é o que nós vamos falar agora, da teoria da contração do octeto, ou seja, menos de 8 elétrons na camada de valência já estabilizam aquele elemento químico. Olha só esse exemplo do elemento berílio. Ele possui somente 2 elétrons na sua camada de valência. Quando ele faz a interação com um halogênio, por exemplo, cloro ou flúor, ele só vai atingir 4 elétrons na sua camada de valência e mesmo assim ele vai estar estável, portanto ele não precisa atingir as 8 ligações. Seria mais fácil ele perder esses 2 elétrons, só que isso não acontece como aconteceria numa ligação iônica. Agora nós estamos falando de compartilhamento, portanto ele vai apenas compartilhar o seu par eletrônico, formando 2 ligações covalentes normais e vai ficar estável com 4 elétrons na camada de valência. Olha esse exemplo do dicloreto de berílio. Cada átomo de cloro necessita estabelecer uma ligação covalente normal para se estabilizar. Portanto, eles compartilham um par eletrônico com o berílio, que vai ficar com 4 elétrons na sua camada de valência. Na fórmula estrutural, a gente consegue perceber que o elemento berílio, que é o átomo central, ele estabelece as 2 ligações covalentes normais, que são esses 2 tracinhos que a gente percebe, e cada átomo de cloro fica estabilizado com 8 elétrons na camada de valência. Portanto, nesse exemplo, apenas o elemento berílio que não acompanha a teoria do octeto. Ele acontece a contração, ou seja, 4 elétrons já o estabilizam. O elemento cloro ele continua seguindo a teoria do octeto.
Um outro exemplo é do elemento boro. O elemento boro, ele se estabiliza com 6 elétrons na sua camada de valência. Nós sabemos que ele possui 3 elétrons na camada de valência, portanto, ele estabiliza mais 3 ligações covalentes normais para que ele consiga atingir a sua estabilidade química. Olha esse exemplo aqui do trifluoreto de boro. O trifluoreto de boro, ele estabelece 3 ligações covalentes normais, uma para cada átomo de flúor, e estabilizando a sua camada de valência com 6 elétrons. O flúor, ele está respeitando a teoria do octeto, com 8 elétrons na camada de valência, mas nesse caso o boro não está. Ele se estabiliza somente com 6 elétrons. Outro elemento que também acontece essa contração do octeto, que é da mesma família do boro, é o elemento alumínio. Percebe que eles sempre vão estar ligados a um halogênio, ou cloro ou flúor, e o alumínio também respeita essa característica. Quando ele está ligado ao cloro ou ao átomo de flúor, ele também vai cair na contração da teoria do octeto, que é justamente se estabilizar com menos elétrons na sua camada de valência. Uma outra forma de ocorrer a ligação covalente é a ligação covalente coordenada ou dativa. Diferente da ligação covalente normal que nós vimos anteriormente, não há mais o compartilhamento de elétrons, onde cada elétron provém de um dos 2 átomos da ligação. Agora, o elemento que vai compartilhar o seu par eletrônico, ele já está estável, portanto, ele precisa ter pelo menos um par eletrônico na sua camada de valência que esteja livre, não esteja ligado com outro átomo, para que ele compartilhe seus 2 elétrons para estabilizar um outro elemento químico. Portanto, ele já está estável, respeitando a teoria do octeto, mas ele ainda consegue compartilhar um par eletrônico para que ele estabilize um outro elemento químico. Olha só como é que isso vai acontecer. Percebe aí os elementos da família 7A, que são os halogênios, né? O flúor, o cloro, o bromo ou o iodo. Eles têm 7 elétrons na sua camada de valência. 7, para respeitar a teoria do octeto, ele precisa fazer mais uma ligação covalente normal, correto? Ele vai fazer essa ligação covalente normal, mas ainda vão restar 3 pares eletrônicos que ele pode transferir, que ele pode compartilhar com outros elementos químicos para que ele estabilize um outro elemento que ele faça uma ligação. Portanto, ele consegue fazer uma ligação covalente normal e 3 ligações dativa. É só a gente perceber as setas. Na ligação covalente normal, a gente representa com um traço. Na ligação covalente dativa, nós vamos representar com essas setinhas saindo do par eletrônico daquele elemento central. Na família 6A, nós temos o elemento oxigênio como um exemplo. O oxigênio ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Portanto, ele precisa de mais 2 ligações covalentes normais para se estabilizar. Só que ainda sobram 2 pares eletrônicos que ele pode estabilizar outros elementos. Então, ele vai fazer as suas 2 ligações covalentes normais, mas também ele fará 2 ligações covalentes dativa, que é doando seus 2 pares de elétrons, compartilhando eles com outro elemento, para que ele estabilize um outro elemento que esteja na sua mesma molécula. Um outro exemplo é o trióxido de enxofre. O elemento enxofre ele também faz parte da família do oxigênio, portanto, ele consegue fazer 2 ligações covalentes normais e ainda sobram 2 pares eletrônicos para que ele compartilhe com outro elemento, fazendo uma ligação dativa e consiga estabilizar um outro átomo da sua estrutura. Olha só esse exemplo aqui, SO3. O elemento enxofre é o átomo central, ele estabiliza um outro oxigênio com essas 2 ligações normais, ambos ficam estáveis segundo a regra do octeto, mas ele ainda faz 2 compartilhamentos, 2 compartilhamentos de pares eletrônicos para estabilizar os outros 2 átomos de oxigênio que estão na molécula do SO3. Esse é o tipo da ligação dativa. O átomo central ele já está estável, mas ele ainda consegue fazer esse compartilhamento do seu par eletrônico para estabilizar um outro elemento. Agora nós vamos ver os elementos da família 5A, como por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio ele possui 5 elétrons na sua camada de valência. Ele precisa de 3 compartilhamentos de pares eletrônicos para se estabilizar, que são as chamadas ligações covalentes normais. Mas ainda sobra um par eletrônico livre, que não está ligado.
Esse par eletrônico ele pode fazer o compartilhamento com outro elemento para que ele estabilize a camada de valência desse outro elemento da sua molécula e ele continua estável com 8 elétrons na camada de valência, respeitando sempre a teoria do octeto, com 8 elétrons na camada de valência. Agora, nós vamos entender um outro tipo de ligação, que é completamente diferente da ligação covalente e é também bastante diferente da ligação iônica, que é justamente a ligação metálica. Essa ligação, ela vai manter unidos os átomos ou os cátions metálicos da sua estrutura, de acordo com a teoria do mar de elétrons ou da nuvem eletrônica. O que isso quer dizer? Esses elétrons que vão estabelecer essa ligação metálica, eles não vão estar presos a nenhuma partícula, eles não vão estar presos aos átomos nem aos cátions daquela ligação metálica. Eles vão ser fluidos, eles vão passear por meio desses cátions da ligação metálica de forma que a gente percebe essa nuvem eletrônica. Então é por isso esse nome, né? Mar de elétrons. Eles vão estar fluindo por entre os cátions. Fica fácil da gente perceber na imagem. Olha a estrutura de uma ligação metálica. Cada polo positivo, que são os cátions desse tipo de ligação metálica, eles estão unidos justamente por esse mar de elétrons, que são esses elétrons livres. Para que ocorra o acontecimento de um cátion, ele tem que perder elétrons, correto? Esses elétrons perdidos eles vão fluir numa nuvem ou num mar de elétrons que não estão presos a nenhuma partícula. Eles ficam fluindo nessa ligação metálica. Por isso que ela é muito forte, porque tem todos esses elétrons livres na sua estrutura. Percebe agora algumas características desses compostos metálicos. Eles são sólidos na temperatura ambiente, exceto aqueles metais que a gente já conhece que estão no estado líquido na temperatura ambiente, que é, por exemplo, o mercúrio, o átomo de galho, o césio ou o frâncio. Eles são líquidos, exceto eles, todos os outros metais estão no estado sólido, portanto, a sua ligação metálica também forma sólidos. Eles também apresentam elevada temperatura de fusão e de ebulição. Isso porque a interação entre eles é muito forte. A força de atração, quanto mais intensa, maior será a quantidade de calor necessária para que você transforme ele do estado sólido para líquido ou do líquido para o gasoso. Então, essa atração numa ligação metálica é muito intensa, por isso, altos pontos de fusão e de ebulição. Uma outra característica é que eles são ótimos condutores de corrente elétrica, visto que existem esse mar de elétrons fluindo nessa ligação. Se tem elétrons livres, então tem condução de corrente elétrica, igual lá nos compostos iônicos, que tem a formação desses íons, então eles também são bons condutores de corrente elétrica. Uma outra característica também é que eles apresentam um brilho metálico, portanto, eles refletem muito bem a luz. Também, eles apresentam elevada densidade. Essa densidade é justamente pela força de atração, pela intensidade de atração entre esses cátions, que faz com que a estrutura cristalina dele seja muito compacta. E quanto mais compacta for a estrutura cristalina, mais denso é este material. A última característica é que eles são dúcteis e maleáveis. Isso quer dizer que eles conseguem formar fios ou lâminas sem que haja ruptura dessa estrutura metálica. Por isso, eles são utilizados como condutores de energia elétrica, por exemplo, os fios da corrente elétrica, né? A gente consegue transformá-los em fios, não rompendo essa estrutura do metal. Agora que nós conseguimos terminar essa aula de ligações químicas, nós vamos fazer um exercício rápido para perceber se a gente conseguiu entender os conceitos desta aula. Percebe comigo. A questão de número 121, ela diz o seguinte: o elemento galho, de número atômico 31, e o enxofre, de número atômico 16, eles formam compostos iônicos. Pode-se afirmar que a sua fórmula mais provável será, olha só, ele te deu um elemento galho, te deu o número atômico, deu o elemento enxofre também com o número atômico, e ele pede qual vai ser a fórmula molecular desse composto iônico. Como você vai fazer isso? Então, se a gente sabe o número atômico de cada um desses elementos, a primeira coisa que nós devemos fazer para resolver esse problema é fazer a distribuição eletrônica de cada composto que ele deu. O primeiro é o galho, e nós percebemos pela sua distribuição eletrônica que ele possui 3 elétrons na sua camada de valência.
E se vai acontecer um composto iônico entre o enxofre e o galho, com 3 elétrons na camada de valência, a gente sabe que o galho vai ter a tendência de perder esses elétrons, portanto, ele vai ficar com a carga positiva 3+. Na distribuição eletrônica do enxofre, a gente percebe que ele possui 6 elétrons na sua camada de valência. Para atingir a teoria do octeto, ele precisa ganhar 2 elétrons, portanto, ele vai ficar com a carga negativa 2-. Agora, nós temos um cátion e nós temos um íon. É possível formar o composto iônico, mas como saber a quantidade de cada átomo nessa molécula química? Eu vou te dar um macete. Essa dica tu tem que guardar para a tua vida. Olha só, você vai colocar o seu cátion e o seu ânion ali um do lado do outro. O galho possui a carga 3+ e o enxofre possui a carga 2-. Se você fizer a troca de cargas, você consegue identificar quantos elementos de cada átomo tem nessa estrutura. Olha só, o elemento galho ele tem a carga 3+, e a gente vai passar essa carga para a quantidade de átomos de enxofre, o número que fica lá embaixo na nossa fórmula molecular. E o enxofre, que tem a carga 2-, a gente passa a carga dele para a quantidade de átomos do galho. Então, a gente tem a seguinte fórmula molecular: Ga2, que era a carga do enxofre, S3, que era a carga do galho. Então, a gente faz essa troca. Quando acontece essa troca, a gente encontra a fórmula molecular e achamos a alternativa C, Ga2S3, como sendo o nosso composto iônico formado entre o elemento galho e o elemento enxofre. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa aula, pode mandar para a gente que eu estou sempre disponível para responder. Obrigada, até a próxima!